Olá, Quinto AM, olá, Quinto AT, beijo em todos vocês. Estamos aqui para a nossa aula de História. Hoje nós vamos dar prosseguimento, à nossa linha do tempo, falando hoje sobre a mobilização da sociedade pelo fim da escravidão, pela abolição da escravidão aqui no Brasil. Na aula passada, nós falávamos sobre a cultura do café e o fim dessa escravidão. Então, nós vimos que com o dinheiro acumulado do café, o Brasil ele deu um grande salto em relação ao seu desenvolvimento, criando aí as primeiras ferrovias, desenvolvendo com muito mais rapidez o comércio e o transporte do café, que era o produto produzido no período, um produto que gerava muito lucro, que proporcionou ao Brasil um reconhecimento, entre as outras nações. Bem, diante de todo esse desenvolvimento, aconteceu nesse período a questão já de mobilizações para o fim desse tráfico negreiro, esse fim desse tráfico de escravizados que vinham da África e que era a mão de obra que trabalhava o quê? Nas plantações de café, nas fazendas de café. Durante mais de 3 séculos, a vinda dos escravizados da África sustentou toda essa economia brasileira. E agora estávamos diante de um impasse, porque a Inglaterra, já mobilizada para o fim dessa escravidão, buscando já a abolição, ela veio com uma lei que proibia o tráfico de navios negreiros, que eram esses navios que traziam escravizados da África para os outros continentes. E diante dessa pressão, o Brasil, a princípio, ele não quis ceder, até porque, como nós acabamos de falar, era essa mão de obra escravizada que sustentava toda a economia brasileira. Então, a princípio, o Brasil não quis ceder, mas não houve outra maneira, porque muitos navios negreiros começaram a ser apreendidos. Então, começou a gerar o quê? Uma perda muito grande de dinheiro, porque esses escravizados, eles eram considerados coisas, e como coisas, como objetos, eles tinham um valor, e eram caros, eles eram chamados de peças caras. Então, o Brasil teve que ceder a esse embargo dessa vinda, desse transporte de escravizados da África para cá. Então, a primeira lei que o Brasil adotou proibindo o tráfico negreiro foi a lei Eusébio de Queiroz, que nós vimos na aula passada, uma lei de 1850, que pôs fim ao tráfico internacional de africanos escravizados. Mas isso, gente, não resolvia o problema da escravidão no Brasil. Só proibia a vinda de novos escravos do continente africano para cá. Mas a escravidão que já existia aqui, os escravos que estavam aqui, eles permaneciam e nas mesmas condições. Escravos de outras regiões eram trazidos, vendidos para essas fazendas de café, para manter o que? Funcionando essa mão de obra, para gerar lucro com esse novo produto. Sendo assim, a tia Andréia deixou na aula passada um trabalhinho na página 65 do livro de História e outra atividade no caderno de atividades de História. Então, a princípio, vamos abrir o livro na página 65 de História para que a gente possa fazer a correção dessa imagem que nós vemos aí. Nós temos uma imagem feita com base em uma ilustração de 1873, diante da aproximação de navios patrulha britânicos, traficantes livram-se de sua carga. Então, nós temos essa imagem aqui na página 65, ó. E aí a pergunta é, de que cargas os traficantes procuravam se livrar?
Bem, essa carga aí era dos africanos escravizados. Por quê? Como havia os navios patrulhas britânicos tomando conta ali de todo o oceano para que não passasse nenhum navio negreiro, então, quando a patrulha chegava, eles tinham que se desfazer das cargas. Então, eles faziam o quê? Arremessavam ao mar essas pessoas escravizadas. Então, essa já é a resposta da número 1, letra B. Como que os traficantes procuravam se livrar dessa carga? Atirando essas pessoas ao mar. Letra C. Por que os navios patrulhas britânicos caçavam os navios que transportavam escravizados? Gente, por quê? Porque o governo inglês havia aprovado uma lei em 1845, que dava à Marinha Britânica o direito de aprisionar navios que estivessem transportando escravizados da África para a América. Então, qualquer navio que fosse pego transportando escravizados da África para a América era aprisionado pelo governo inglês, tá? Essa foi uma das razões do Brasil ter acabado o quê? Cedendo, porque ele estava tendo muito prejuízo com essas apreensões de navios negreiros, tá? Bem, na número 2 da 65, nós temos uma tabela e ela fala sobre o declínio da população escravizada por região brasileira entre os anos de 1872 a 1887, ou seja, o declínio, a queda, a diminuição por região. Então, nós temos aí região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, o sul. Então, cada uma delas mostrando de 1872 para 1887 essa diminuição da população escravizada. Então, na letra A pergunta é a seguinte: entre os anos de 1872 e 1887, o que aconteceu com o número de escravizados no Brasil? Bem, observando essa tabela, nós podemos perceber claramente que decresceu, diminuiu esse número de escravizados no Brasil. Na letra B, pergunta qual região concentrava a maior quantidade de escravizados. Então, nós tínhamos que comparar cada uma das regiões, das 5 regiões, para que a gente pudesse analisar aquela que concentrava o maior número de escravizados. E de acordo com essa análise, nós podemos ver que é a região sudeste. Por quê? Porque os escravizados eram a mão de obra para o cultivo do café realizado nas fazendas daquela região. Então, a região sudeste é a região que mantinha o maior número de fazendas produtoras de café. Então, a mão de obra que sustentava, né, toda essa cultura do café era a mão de obra escravizada. Então, naquela região, era a região onde ficava o quê? O maior número de escravizados, ok? Bem, ainda sobre a cultura do café e o fim da escravidão, que nós falamos na aula passada, na página 19, página 20 agora, do nosso caderno de atividades, nós vemos aqui 2 imagens. A primeira imagem, a imagem 1, que é o anúncio publicitário de uma fábrica de chocolate e café, uma foto do início do século XX. E essa outra imagem aqui, ó, que é uma estação ferroviária, Alto da Serra, no estado de São Paulo, de 1885 aproximadamente. Letra A. A letra A e letra B vai ser relacionada a essas 2 imagens que vocês analisaram aí, tá? A imagem 1 e a imagem 2. Letra A. Que aspectos da modernização do Brasil são mostrados nas imagens? Bem, na imagem 1 está falando o quê? Anúncio publicitário da fábrica de chocolate. Então, aqui claramente indica o quê? A industrialização no Brasil. Né? Tá falando da fábrica de chocolate. E a número 2 está falando da ferrovia. Então, indica o quê? A implantação das ferrovias.
nós falamos na aula anterior que com o lucro do café houve um avanço e esse avanço ele proporcionou a implantação, a criação de ferrovias no Brasil. Então essa é a imagem 2 a que se refere. Letra B. Qual era a origem de grande parte do dinheiro utilizado na modernização do Brasil no século XIX? Bem, a tia André acabou de falar que o responsável por essa criação, essa implantação das ferrovias foi o café. Mas o que do café? O lucro, né? O dinheiro apurado com o comércio do café. Então, esse lucro do café é que proporcionou parte dessa modernização, ok? Então, a letra B, qual a origem de grande parte do dinheiro utilizado nessa modernização do Brasil? Foi o dinheiro acumulado com a grande produção e exportação do café para muitos países. O Brasil produzia e exportava. Ele vendia o seu café para outros países. Então, isso gerava o quê? Muito lucro, e esse lucro era aplicado na industrialização do Brasil, em melhorias para o Brasil, tá? Na página 20, nós temos aqui, no exercício 2, essa imagem, ok? A construção de ferrovias cresceu bastante em São Paulo durante o século XIX. E aí nós temos um mapa que mostra as ferrovias em São Paulo no século XIX, tá? Nós temos uma legenda aqui ao lado, então, expansão das ferrovias, construção na década de 1870, de 1880, de 1890. Então, a letra A. Que relação pode ser observada entre a construção das ferrovias e a expansão da produção cafeeira do século XIX? Bem, gente, a produção do café se expandiu das áreas do litoral para o interior de São Paulo. E a concentração de ferrovias acompanhou esse crescimento. Então, o café cresceu do litoral para o interior de São Paulo. E a ferrovia ajudou muito, porque ela cresceu junto e ela foi ampliando também as suas malhas. Então, ela também adentrou o interior de São Paulo, tá? Letra B. Que cidade mostrada no mapa era o destino do café transportado nas ferrovias? Bem, nós sabemos que o café ele era transportado para ser o quê? Exportado, para ir para fora do Brasil. Então, ele tinha que ir em direção ao quê? Ao porto, onde ficavam os navios que iriam fazer esse transporte. Então, a cidade mostrada aqui no mapa, ó, é a cidade de Santos, que é a cidade do estado de São Paulo que tem o seu porto, ok? Então, o café era transportado até o porto de Santos para depois ser exportado, ok? Conseguimos aí compreender esse período? Então, tudo bem. Então, agora, já que nós demos início, né, a uma das leis que começou a cogitar a questão da abolição, que foi a Lei Eusébio de Queiroz, que com ela já diminuímos aí a entrada de africanos no Brasil, africanos escravizados, mas que também não resolvia o problema da escravidão, porque os escravos que aqui estavam permaneciam nessa condição, né? Mas a sociedade começa a partir desse momento, desse primeiro passo, a sociedade começa a se mobilizar em busca dessa abolição. Então, eu quero que vocês abram o livro de vocês de História, na página 66, tá? Vamos lá. Peguem o marca-texto e eu quero que vocês marquem a primeira frase da página 66, no primeiro parágrafo. Ela diz assim: entre 1840 e 1889, o Brasil viveu sob o governo de Dom Pedro II.
tá? Esse período foi conhecido como Segundo Reinado. Então, nós estamos agora falando de Dom Pedro II, tá? Que fez parte do Segundo Reinado. O Dom Pedro II, ele se tornou imperador com apenas 14 anos de idade, numa época que o Brasil passava por muitas rebeliões, muitas guerras, né? Lutas. E aí acreditava-se que a existência de um imperador poderia garantir a paz e a estabilidade dentro do país. A proibição, como eu falei, do tráfico negreiro foi o primeiro passo para a abolição da escravatura. Primeiro passo. Pessoalmente, Dom Pedro II, ele era a favor, né, do término da escravidão no Brasil. Mas os grandes donos de terra, os grandes donos das fazendas, que dependiam dessa mão de obra escrava para poder realizar todo o trabalho, eles, com certeza, eles eram contra. Porque como nós podemos dizer aí, a mão de obra, ela sustentou durante séculos a economia, a mão de obra escrava, né? Durante séculos a economia foi sustentada por essa mão de obra, né? Então, os senhores das terras, os donos das grandes produções de café, eles eram o quê? Contra. Então, eles se recusavam a discutir o fim da escravidão. Queriam que o governo compensasse o capital, ou seja, o dinheiro que eles haviam investido com a compra dos escravizados, que nesse caso, com o fim da escravidão, seria perdido. Enquanto o governo e os grandes donos de escravizados discutiam sem chegar a nenhum acordo, a sociedade e os próprios escravizados já começaram a se agir, começaram a se reunir, buscando formas de abolir essa escravidão. Os escravizados, o que eles faziam? Eles resistiam a essa escravidão. De que maneira? Principalmente formando quilombos e formando rebeliões. E o que eram esses quilombos? Esses quilombos eram locais de refúgios dos escravizados, dos africanos escravizados e os seus descendentes. Então eles fugiam. E quando eles fugiam, eles iam se esconder, eles se escondiam e criavam esses esconderijos, chamados de quilombos, tá? Então essa foi a maneira como os escravizados, a princípio, usaram para se rebelar contra a escravidão. Mas a partir de 1960, vários setores da sociedade começou a se mobilizar em defesa dessa abolição. Surgiram associações, grupos de pessoas que começaram a difundir, a compartilhar as ideias da abolição, falando sobre a questão da crueldade, dos direitos, né, da igualdade entre os seres humanos. Então, isso não acontecia antes. Então, a partir de agora, essas ideias começaram a ser o quê? Discutidas em grupos, em reuniões, ok? E esses grupos, esses clubes, eles ajudavam a conceder aos escravos em fuga uma carta chamada Carta de Alforria. Então, o que eles faziam, esses grupos, né, que eram a favor da abolição? Eles reuniam dinheiro para pagar a alforria, para pagar a liberdade desses escravizados que tinham fugido, né? Então, esse documento, a Carta de Alforria, era um documento que dava liberdade ao escravizado. Ele tinha um valor, era um valor alto. Então, esses clubes, essas associações, esses grupos abolicionistas, que eram a favor da abolição, eles juntavam esse dinheiro para comprar a liberdade de alguns escravos. Muitos desses fugitivos eram encaminhados aos quilombos, né, a esses refúgios, esses locais onde eles ficavam ali escondidos, onde podiam se permanecer, lógico, refugiados, mas viver e trabalhar naquele espaço livremente. Então ali eles construíam ali
de uma forma muito rudimentar, lógico, mas construíam suas moradias, as suas plantações, começaram a criar ali alguns animais para sua subsistência, né? E conseguiam se manter ali durante um período. Mas, gente, cada vez mais o governo ele era pressionado por essa sociedade abolicionista, né? E aí o que aconteceu? O governo, que no fundo ele já era a favor, ele aprovou medidas que extinguiram gradualmente, não foi de uma vez, né? A abolição da escravidão no Brasil, ela não aconteceu de uma vez, ela veio gradualmente, passo a passo. Iniciamos lá com a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico de escravizados da África para a América, para o Brasil. E aí outras leis, outras medidas foram vindo. O Brasil, ele foi o último país ocidental a libertar os escravizados, justamente por conta da nossa cultura, do nosso comércio, que era muito dependente dessa mão escravizada, dessa mão de obra escravizada. Então, o Brasil foi o último. A escravidão era o maior obstáculo para a conquista da cidadania pela população negra, uma luta que ainda transcorre no presente. Hoje em dia, nós ainda nos deparamos com situações onde os negros ainda precisam se reafirmar, impor os seus direitos diante da sociedade atual. Bem, então eu vou tratar com vocês, página 68 do livro de História. Nós temos aí um quadro que eu gostaria que vocês, com o marca-texto, assinalassem todo ele, porque todo ele é importante, porque ele vai falar sobre as leis abolicionistas, né, numa ordem, como elas foram acontecendo no Brasil. Então, eu vou ler e vocês vão, por favor, passando o marca-texto, tá? 1850, nós já falamos, Lei Eusébio de Queiroz. Quais são as medidas? Proibia o tráfico de escravizados. Podem marcar. 1871, 21 anos depois, uma lei chamada Lei do Ventre Livre. E qual é a medida dessa lei? Essa lei, ela declarava livre os filhos de escravizados nascidos a partir da data da lei. Os beneficiados por essa lei deveriam ser entregues para o governo, criá-los ou tinham que prestar trabalho ao senhor até os 21 anos. Então a gente observa que é uma lei que não tinha muita eficácia, né? Quem nascesse a partir de 1871 era considerado livre, né? Mas tinha que ficar com o senhor, com o seu senhor, até completar 21 anos. Então, na verdade, nasci em 1871, mas ainda ficava 21 anos como escravo. Então, a gente está vendo aí que foi uma medida o quê? Paliativa, não resolvia de vez essa escravidão. Logo depois não, né? Bem depois, em 1885, foi criada, a Lei do Sexagenário, ou seja, libertava os escravizados com mais de 60 anos. Com essa lei, os proprietários de escravizados não teriam mais que sustentar escravizados de idade muito avançada para o serviço braçal pesado. Gente, os escravizados, eles realizavam trabalhos pesados, em situações sem nenhum tipo de conforto, sem nenhum cuidado com a saúde, com a alimentação. Então, quando eles completavam 60 anos, isso a partir de 1865, eles eram o quê? Libertados. Muitos não chegavam aos 60 anos. Muitos escravizados morriam antes por conta das más condições de trabalho, por conta dos castigos que eles sofriam. E esses que conseguiam chegar aos 60, quando chegavam aos 60, eles eram abandonados pelos seus senhores. Eles não tinham mais nenhum tipo, nada de sustento que os ajudasse. Então,
A gente pode ver aí que é uma lei também que não tinha muita eficácia, né? Não ajudava muito. E a próxima lei, que foi uma lei de 1888, conhecida como a Lei Áurea, essa lei sim. Essa lei veio trazer liberdade aos escravizados sem compensação aos senhores, porque a princípio, senhores de terra, quando se dizia em abolição, eles queriam que o imperador os compensasse pelo capital, pelo dinheiro gasto com a compra dos escravos. Mas essa Lei Áurea de 1888, ela trouxe a liberdade aos escravizados sem nenhuma compensação aos senhores, ok? Gente, então, a partir de 1888, então, os escravizados estavam livres. Mas, gente, inicia aí um novo ciclo, a difícil vida dos ex-escravizados, que nós vamos acompanhar na página 69 do livro de História. Após a abolição, em 1888, os escravizados libertos não receberam assistência do governo para integrar, fazer parte dessa sociedade e se tornar cidadão pleno. Até porque antes disso, eles não faziam parte da sociedade, eles não eram considerados cidadãos. Só que agora eles eram livres e eles tinham que integrar essa sociedade. Mas de que forma? Sem nenhum tipo de ajuda, sem nenhum tipo de apoio. E como não tinham acesso à terra, né, eles não tinham onde se manter, onde plantar, onde gerar nenhum tipo de sustento, eles não tinham acesso à educação, né, não sabiam ler, não sabiam escrever. Os ex-escravizados e suas famílias tiveram bastante dificuldade de se adaptar a essa nova situação. Os escravizados libertos, então, tiveram que lidar com a discriminação e o preconceito da sociedade, que os olhavam assim, por baixo, com maior menosprezo, com preconceito mesmo. E sem outra perspectiva, sem outra forma, muitos deles se fixaram nas periferias das cidades, vivendo sem um trabalho fixo, fazendo um serviço aqui, outro ali. A abolição foi o começo, né? Foi o marco de uma luta pela igualdade que permanece até os dias de hoje. Até hoje, como eu disse, os negros, a raça negra, ela tenta o tempo todo se afirmar perante a nossa sociedade. Nós temos na página 71, falando um pouquinho da contribuição em relação à cultura afro-brasileira para a nossa sociedade, né? Nós vimos aí como foi essa transição da abolição para a liberdade. Nós vimos que a partir de agora eles tiveram que enfrentar uma nova realidade, vivendo nas periferias, nas áreas mais afastadas da cidade, trabalhando um dia aqui, outro ali, tendo que impor sua presença na sociedade, uma sociedade que os discriminava, porque há pouco tempo eles eram escravos e eram considerados coisas. E eles tiveram que lutar muito para conseguir espaço dentro dessa sociedade. Mas os africanos e seus descendentes, os descendentes são os filhos dos africanos, também lutavam no cotidiano para ter o direito de praticar a sua cultura e sua religião. Porque, além de tudo, ainda havia um preconceito em relação à cultura e à religião dos africanos. Página 71. Escravizados e negros livres praticavam danças como o lundu e o batuque, que se tornaram muito populares e deram origem já no século XX ao samba que nós conhecemos hoje. Então, o nosso samba, muito popularizado no Brasil, é de origem africana. E outras manifestações da música popular brasileira também.
Uma outra manifestação importante da cultura afro-brasileira é a capoeira, considerada ao mesmo tempo um jogo, uma dança e uma luta. A capoeira, ela se difundiu, ou seja, ela se propagou no Rio de Janeiro e em Salvador durante o século XIX. Nessas cidades, no Rio e em Salvador, eram chamadas de maltas, que significava grupos de capoeiras, formadas por negros livres, escravizados e até mesmo brancos. Os brancos, né, que eram aqueles que aceitaram, que eram adeptos da abolição, que aceitaram de uma forma bem aberta a questão da abolição dos escravos. Eles se encontravam para competir e demonstrar suas habilidades na capoeira. Às vezes, esses encontros viravam brigas e geravam um pouco de confusão, vocês imaginam, né? O que levou as autoridades da época a reprimir, a repreender, a querer proibir essa manifestação cultural dos africanos aqui no Brasil, a capoeira. Ela chegou, a capoeira, a ser considerada crime e ficou proibida por muito tempo, até que finalmente foi aceita pelo governo em 1937, como uma cultura, fazendo parte da cultura afro-brasileira. Hoje, ela é apreciada e praticada em todo o país e em vários países do mundo. Em 2014, foi considerada Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a UNESCO. Então, nós pudemos ver aí que até para manter a sua questão cultural e religiosa, os africanos no Brasil, eles tiveram que lutar muito, né? Não podiam ceder 1 milímetro das suas convicções. Bem, nós vamos dar uma observada agora na página 72, Fazendo História, a fotografia brasileira do século XIX. Nós sabemos que em história, as fotografias são fontes históricas, né? E nos trazem, nos orienta, nos informa muito através das imagens. Então vamos ver. Desde o seu surgimento, a fotografia é uma das fontes históricas mais importantes para o estudo de determinado período. A fotografia chegou ao Brasil em 1839, trazida por um francês chamado Hercules Florence, que inventou um processo próprio para tirar fotografias. A partir de 1850, com a prosperidade trazida pelo café e o crescimento das cidades, essa nova forma de arte logo se popularizou e estúdios fotográficos surgiram nas principais cidades brasileiras. Com sua câmera, Hércules documentou a beleza da natureza, cotidiano das grandes cidades brasileiras. E aqui algumas imagens feitas por ele, ó. Negra na Bahia e o Negro Cesteiro. E fotografou a imagem dos africanos aqui no Brasil. Sendo assim, por que a te apresentou esse tema sobre a fotografia? Porque lá na página 73, nós iremos realizar um trabalho que vai ser de observar a fotografia, essa fotografia, para responder algumas questões, ok? Então, na aula de hoje, a tia Andréia vai deixar como tarefa de fixação no livro de História, a página 67, com seu exercício número 1, a página 70, exercício 2, letra A e B, página 73, exercício 1, e a página 74, que traz aqui um anúncio muito importante sobre a questão de um africano fugitivo. E vocês vão ter que responder as questões abaixo com base nesse anúncio, ok? Bem, a nossa aula de hoje, então, ela trouxe para a gente o quê? A demonstração da mobilização da sociedade, a sociedade se uniu
né, se fortaleceu com seus grupos em busca da abolição. E aos poucos, né, de uma forma gradual, algumas leis foram sendo criadas e que levaram à lei maior, aquela que realmente pôs fim à escravidão no Brasil, que foi a Lei Áurea, a lei de 1888. Então, eu gostaria que vocês, ao fazerem essas atividades de fixação que a tia Andréia acabou de falar e que eu vou deixar anotada no mural da turma de vocês, vocês fizessem a leitura atenta das páginas 66 até a página 71, ok? Para que a gente possa ler novamente e ir relembrando as informações que a tia Andréia foi trazendo na aula de hoje, ok? Sobre a união da sociedade em busca da mobilização, a princípio da mobilização, mas depois da própria abolição. Gostaria que vocês lessem sobre as leis que a tia Andréia tratou com vocês, a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário e a Lei Áurea. Eu queria que vocês lessem sobre elas, destacando as medidas tomadas por cada um, ok? E aí, na nossa próxima aula de História, nós vamos fazer a nossa correção comentada e a tia Andréia vai, na próxima aula, trabalhar com mais alguns exercícios de fixação e revisão desse assunto, tá? O café, cultura do café e o fim da escravidão, ok? Então, beijinho, bons estudos e até a próxima aula. Qualquer dúvida, me procurem lá nos comentários para que a gente possa resolver, tá bom? Beijo grande.